A relação entre uma sogra e uma nora é a mais frágil de todas as relações humanas. Se você é uma dessas pessoas, você já sabe que esses relacionamentos podem ficar às vezes pegajoso. As sogras muitas vezes cumprem um papel que é parte mãe, parte amiga e parte ameaça na vida das esposas e seus filhos. As noras não são exatamente as mesmas que uma filha biológica e, no entanto, são uma grande parte da composição da família. O resultado pode ser muito gelo fino, relacional, que é difícil de pisar. A lição de hoje, nós vamos analisar a relação de uma sogra e de uma nora. O livro de Ruth conta a história de Ruth e Noemi. O profundo amor de Ruth por sua sogra e o amor e a lealdade que não só existiam entre elas, mas que Ruth tinha pelo povo de Noemi. Ruth é uma história centralizada na vida e nas experiências das mulheres, algo que é relativamente difícil de encontrar no Antigo Testamento. Essa ênfase chama a atenção para os tipos particulares e dificuldades enfrentadas na história pelas mulheres e especialmente pelas viúvas. O livro de Ruth é uma história corajosa sobre pobreza, perda, risco e sobrevivência. Com certeza, ele contém muitos temas edificantes como lealdade, companheirismo, amizade, família e redenção. A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2023, da classe dos adultos, que tem o tema Relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A lição de hoje é a lição 7, o relacionamento entre nora e sogra. O texto áureo nos diz assim: disse, porém, Ruth, não ministres para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. A verdade prática nos diz assim: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. A leitura bíblica em classe se encontra em Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, versículo 8 e versículo do 12 ao 14. Os objetivos da lição é apresentar o contexto de crise socioeconômica na Judéia, somando o drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth. Identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida. E refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, a crise econômica na terra da Judéia. Subtópico 1, a escassez que provocou fome na casa de pão. Embora os eventos no livro tenham ocorrido durante o tempo dos juízes, o juiz específico de Israel, que era o guia dignado por Deus na época, não é mencionado. Esses eventos começam durante um dos tempos mais sombrios de Israel. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, versículo 25. E isso está configurado, o tema e o clima, para parte da abertura dessa história. Sabemos que um juiz estava decidindo no momento desses eventos, porque a paz só veio a Israel durante o período dos juízes, quando um juiz surgia entre os israelitas. Começamos em Belém, a casa de pão, apenas para descobrir que o pão na casa se foi.
há muita fome. As pessoas estão com fome e quando ficam com fome, logo se tornam refugiadas que saem em busca do sustento. Lembre-se que os israelitas, a fome significaria que o povo estava se afastando de Deus, estava na idolatria e precisavam voltar-se a Deus. Um leitor atento lembrará na história da aliança que há certos lugares que nunca se deve ir em busca de pão. Claro, Moabe é exatamente um desses lugares. Enquanto Elimeleque procurava pão, ele foi para o pior lugar do mundo atrás do pão, porque Moabe era o pior lugar para procurar pão. Este era o lugar que foi caracterizado como um lugar da fome para Israel. Moabe era conhecido por reter pão a Israel. A terra de Moabe tinha sido um lugar consistente de maldição para o povo de Deus. Lemos isso em Deuteronômio 23, versículo do 3 ao 4. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíste do Egito, e porque alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Peor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Este homem está deixando uma cidade, Elimeleque, chamada Casa de Pão, juntamente com sua terra ancestral de segurança familiar e, mais importante, a presença de Deus encontrada no arco dessa aliança. Lembre-se, a fome é um indicador de que Deus está descontente com Israel. E todo mundo está fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. Este homem está literalmente tentando encontrar uma solução física para um problema espiritual. Subtópico 2. A crise de uma família. Temos um israelita que deveria viver sob a proteção de Deus, escolhendo deixar essa proteção e abandonar sua devoção a Deus apenas para encontrar a vida dos sonhos. E ele não vai sozinho. Ele leva toda a sua família com ele. Ele deveria ser o protetor, o provedor e líder espiritual de sua casa, em vez de fazer com que é melhor para todos eles, liderando-os em arrependimento em busca de Deus. Ele decide sair da cidade com eles. Veja que interessante o significado do nome desses personagens. Veja que interessante o significado dos nomes desses personagens. O nome do chefe de casa, o nome do homem é Elimeleque, significa meu Deus é rei. O nome da sua esposa, que era Noemi, significa agradável, plenitude. E de seus 2 filhos, que eram Malom, que significa doente, e Quilom, que significa frágil. Eles eram efrateus, de Efraim, que significa fecundidade. De Belém, casa de pão, em Judá, que significa louvor. Ou seja, o nome do homem era meu Deus é rei, o nome de sua esposa, plenitude, e seus 2 filhos eram doente e frágil. Era da tribo da fecundidade, da casa de pão, na terra de louvor. Por um tempo, Elimeleque e Noemi encontraram esse sustento na terra de Moabe. As coisas parecem melhores, mas apenas brevemente, porque logo o chefe de família, Elimeleque, morre. Isso é ruim. Mas as coisas iluminam um pouco quando os filhos se casam. Noemi está agora presa na terra dos inimigos de Israel com 2 filhos solteiros. A cultura judaica dava grande importância à prole física que continuaria tanto o nome da família quanto a função de adoração da nação de Israel. Portanto, Noemi se encontra na mais vil das circunstâncias. Israel foi recomendada a não se casar com aqueles a quem eles conquistaram. Nem te aparenterás com ela, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Deuteronômio 7, versículo 3 e 4. No entanto, se Noemi não encontrou esposas para seus filhos, o nome de família de seu pai
seria esquecido, o que talvez tenha sido a coisa mais abominável em Israel após a profanação do nome de Deus. É importante qualificar o texto sobre os casamentos mistos, dizendo que o espírito da instrução era impedir que homens e mulheres judeus fossem desviados para a adoração de falsos deuses. Portanto, qualquer estrangeiro que desejasse se submeter a Deus de Israel e viver sob a sua aliança entre o povo judeu era uma exceção e a essa regra. É interessante também notar que foram os filhos que tomaram esposas para si. Essa é talvez uma indicação de que eles estavam seguindo a desobediência de seu pai. Os nomes das esposas são de profundo significado. O primeiro é a Orfa, que significa fugir, o nome perfeito para quem ofereceria palavras sem ação. E o segundo é a Ruth, significa amiga ou companheira. Ela logo será vista como a personificação dessas coisas. E por 10 anos a vida continua antes de o grande desastre aconteça novamente mais uma vez e os 2 filhos apareçam mortos também. Mesmo em Israel, onde as leis da terra deveriam proteger as viúvas e outros membros vulneráveis da sociedade, as coisas nem sempre deram tão certo para as viúvas. Pode-se supor que Moabe não tinha essas salvaguardas em primeiro lugar e, portanto, 3 viúvas equivaliam a problemas triplos. Naquela época, o marido era a porta de entrada para a provisão da terra e da herança e segurança. Mas Elimeleque e seus filhos não são de Moabe. Então essa família está agora em uma situação aparentemente sem esperança e terrível. Preste atenção. Assim como Elimeleque, as escolhas que você faz agora afetarão sua família no futuro. Um prazer temporário não vale o arrependimento duradouro que ele traz. A sinopse do tópico 1 nos diz assim: a crise econômica na Judéia e as fatalidades no meio familiar de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas ainda mais forte. Tópico 2, superando as crises existenciais. Subtópico 1, Noemi decide voltar à sua terra. Parece lógico que um homem doente e um homem frágil possam morrer em tenra idade. Também pode ser resultado de sua desobediência ao comando de Deus. De qualquer forma, Noemi foi deixada desprovida de esperança para o futuro. A mulher cujo nome significa agradável, plenitude, havia sido esvaziada completamente. A lei judaica proibia o casamento fora da nação. Noemi poderia ter sido a pior sogra, irmãos, de todos, se ressentir de suas noras por causa desse fato. Noemi era um exemplo perfeito de uma verdadeira sogra. Ela nunca descarregou suas frustrações em suas noras. Noemi pretendia cuidar de suas noras agora como se fossem suas filhas em sua lei, levando-as com ela para Israel. Naqueles dias, as mulheres deixadas sozinhas tornavam-se alvos de homens perversos e da escravidão. No entanto, ambas, Orfa e Ruth, tinham família na terra de Moabe e provavelmente poderiam ter se refugiado com eles. Noemi, por outro lado, não tinha ninguém. As 2 jovens viúvas, Orfa e Ruth, têm uma chance de se casar novamente, pelo menos. Elas ainda podem ter filhos, mas Noemi não vê futuro. Se você fosse uma mulher no Antigo Oriente Próximo, o fato de simples era que a melhor maneira de sair da calamidade econômica era se casar. Mulheres sem homens eram negligenciadas, se não até maltratadas, mas os dias de casamento de Noemi e os dias de gravidez já haviam desaparecido há muito tempo. Sua melhor chance era ir para casa e esperar que alguma família misericordiosa a acolhesse. Noemi
toma a difícil decisão de voltar a ajudar, porque ouvira que o Senhor tinha visitado o seu povo, olhando favoravelmente para eles e lhe provido comida. A fome havia terminado e era hora de voltar para o seu próprio povo. Mas ela tem essas duas noras moabitas, porque Ruth e Orfa são mulheres moabitas. E ele diz, estou aqui parafraseando, volte para suas casas, para suas famílias, para a terra do seu nascimento, porque para que possa encontrar maridos entre seu povo. Os filhos de Noemi se foram e ela não tem outros filhos para oferecer a elas. Ambas falam do seu desejo de ficar com elas, mas apenas uma agirá de acordo com esse compromisso. Orfa faz como o seu nome sugere, ela foge de Israel em seu momento de necessidade, depois de ter vocalizado seu apoio. Isso tem sido verdade para várias nações ao longo da história. Subtópico 2, Ruth conhece o Deus da sua sogra. Noemi escolheu amar suas noras. Ela as acolheu em sua família e mostrou-lhe bondade. Seu amor por elas estava implícito através do apego de Ruth e Orfa a ela. Ninguém quer ficar com alguém que o maltrate. Esse ponto só é amplificado quando o marido morreu e elas ainda insistiram em ficar com a sogra. Elas até achavam bem em deixar sua família para voltar com Noemi para sua terra natal. É óbvio que ela amava essas duas mulheres, porque ela até se refere a elas como minhas filhas no primeiro capítulo. E ela tinha seus melhores interesses em mente quando lhe disse para voltar para casa. Ela também deve ter compartilhado sua fé com elas durante o período de 10 anos em que elas se casaram com seus filhos, porque agora ouvimos Ruth declarar, seu Deus será meu Deus. Ninguém vai deixar sua casa, amigos, família, para sair com uma sogra, a menos que ela fosse um verdadeiro exemplo de mulher piedosa. Noemi deve ter sido alguém de se admirar, uma mulher que qualquer mulher gostaria de ser. A melhor maneira de levar os outros irmãos a Deus é amá-los para o reino. Ser o tipo de pessoa para o qual os outros são atraídos. Então, quando estiverem prontos, você poderá conduzi-lo amorosamente ao Salvador. Quando os outros veem um coração e uma vida transformados, isto os atrai também. Subtópico 3, unidas contra a crise. O que é significativo sobre Ruth é desejar ficar com Noemi, é dizer, seu Deus será meu Deus. É que ela fez essa escolha mesmo depois que Noemi afirmou que acreditava que Deus estava com ela. Ruth estava disposta a aceitar qualquer destino que o Senhor lhe designasse. Se Ruth tivesse retornado para sua família, ela também estaria retornando aos deuses de sua família. No antigo mundo pagão, os deuses de uma pessoa estavam intimamente relacionados com a família e a comunidade. Não era como hoje, onde você pode ter uma fé diferente de seus parentes ou de uma cidade e ainda fazer parte deles. Era tudo ou nada naquela época. O belo relato da lealdade e devoção de Ruth, não apenas a Noemi, mas também ao Deus de Israel. Ela permaneceu leal à sogra, que teria sido a única família que qualquer um deles teria. A sinopse 2 diz, a lealdade entre Noemi e Ruth é evidenciada na decisão de ambas, uma indo e a outra ficando, a fim de superarem juntas em Deus todas as dificuldades. Tópico 3. Fé e trabalho numa nova perspectiva. Subtópico 1. A chegada à terra do pão. Afinal, Ruth é uma mulher estrangeira de uma nação injuriada. E Noemi, viúva e vulnerável, está tentando reentrar na vida judaica depois de ter feito uma vida entre os moabitas. Será que o povo de Belém a receberá de volta com Ruth de reboque? Quando as mulheres chegam em Belém, a Bíblia diz no versículo 19 que as pessoas da cidade estavam animadas com o retorno de Noemi. As mulheres perguntavam, poderia ser Noemi?
que significa agradável, mas Noemi não estava aceitando essa recepção calorosa em sua pequena cidade. Em um ataque de desespero, Noemi repreende os habitantes de sua cidade. Que triste para elas aquele dia em que voltaram para Belém. As coisas não tinham sido boas no dia em que Noemi partiu no meio de uma fome, mas pelo menos ela tinha seu marido quando ela partiu, ao seu lado, seus 2 garotos bonitos atrás dela. Mas agora, aqui ela está voltando por uma estrada ruim, com uma mulher moabita de aparência igualmente triste. Agora Noemi tinha mais uma boca para alimentar, além de sua própria. E, portanto, embora geralmente sustentemos a lealdade de Ruth como uma coisa nobre, Noemi provavelmente, irmãos, considerou a lealdade como teimosia de Ruth, com um grande nó no pescoço. Noemi não sentiu que seu nome lhe convinha e instruiu a todos a se referirem a ela como Mara, o que significa amarga. Não é o tipo de coisa que você normalmente diria na companhia de uma jovem que acabou de dizer: seu Deus será meu Deus, uma nova convertida, por exemplo. Noemi não dá exatamente um bom testemunho aqui sobre Deus e que Ruth acabou de se oferecer para adorar. Você não ficaria surpreso se fosse hoje dizer assim: meu Deus, que isso? Esse é o seu Deus? Se esse é o seu Deus, eu quero retirar o que a minha declaração anterior e substituir a outra. Se esse é seu Deus, eu não quero. Mas não é o que acontece. Noemi claramente considera suas perdas como uma forma de disciplina de Deus. O Todo-Poderoso me afligiu. Independentemente da aflição, ela retornou à terra de Israel em busca de consolo e comida. E as pessoas de sua cidade natal estão encantadas por tê-la de volta, quando começam a colheita e a cevada que começa logo após a Páscoa. A colheita mal estava começando em Belém, a casa de pão. Ia começar um pouco de pão assim que o cajado da vida, a cevada e trigo fosse trazido dos campos. Deus nos criou para a paz, para florescer, para a vida abundante em sua boa criação. Mas o nosso pecado desfez muito do que era bom. Como Noemi, podemos querer culpar a Deus por todas as coisas infelizes que acontecem, mas sempre que as coisas tristes que acontecem são simplesmente parte dessa longa cadeia, aquela série de calamidades que é apenas o pecado humano ricocheteando de geração em geração, que é realmente a culpada. Subtópico 2, recuperando a autoestima. Assim que retornaram a Belém, Ruth se ofereceu para colher grãos para Noemi e para si. E isso não era para qualquer trabalho remunerado como mão de obra contratada. Em vez disso, estava reunindo o que podia nas sobras da colheita. As viúvas não tinham meios de prover a si mesma no tipo Israel. E se não tivessem outra família masculina, a única maneira de conseguir comida para comer era depender da generosidade dos outros. Isto é exatamente o que Ruth fez. Ela não tinha certeza de quanto ela poderia obter, ou exatamente aonde ela iria, mas ela estava disposta a se colocar enquanto o trabalho fosse necessário para prover a si mesma e a sua sogra. Você tem feito algo sacrificial ultimamente para suprir as necessidades da sua sogra? Subtópico 3. A honra do trabalho no campo, de Boaz. A relação entre Ruth e Noemi era como mãe e filha. Ruth cuidou de Noemi como uma filha faria e foi direto para o trabalho para cuidar de sua sogra, nesta terra estrangeira. Em Levítico 23, versículo 22, Deus instruiu o seu povo. E quando fizeres a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas na tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aliás, é por isso que Davi disse:
Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37, verso 25. Realmente ele não via, porque em seu tempo se cumpria a lei. Assim como Levítico ordena na lei, isso foi feito nesses campos. Ruth sai, né, para os campos de Boaz para colher alguns grãos da colheita de cevada através dos trabalhadores. E aprendemos que esse campo é de propriedade de um homem chamado Boaz, que é parente do falecido marido de Noemi. Ele gosta de Ruth por causa do quão gentil Ruth tinha sido com Noemi e como ela tinha ficado com ela e aceitou com sua família, trabalhando duro para garantir que elas tivessem comida em sua casa. Boaz, que mais tarde desempenha um papel enorme na vida de Ruth, começa seu relacionamento sendo um generoso proprietário de terras. Ele cumprimenta seus trabalhadores e servos tratados com bondade. E a pergunta sobre aqueles que estão colhendo atrás deles, reunindo as sobras. Enquanto ele ouviu sobre a história de Ruth, ele se certifica de que ela está segura, provida e cuidada. Mais tarde, ele até instrui os trabalhadores a deixar alguns grãos a mais atrás para que ela pudesse recolher e levar para casa. Foi por causa da bondade e fidelidade de Ruth a Noemi que ela encontrou o favor de Boaz. Desrespeitar sua sogra pode ser socialmente aceitável nesse mundo, mas não ganhará a admiração de ninguém. A sinopse 3 da lição: a chegada a Belém, o trabalho de Ruth e a descoberta de um possível remidor reacenderam a esperança e a autoestima em Noemi. Tópico 4. Ruth encontra o remidor da família. Subtópico 1. Ruth descobre o remidor de Noemi. Quando Ruth voltou para casa com uma grande quantidade de trigo e Noemi perguntou de onde vinha, Ruth contou como Boaz cuidaria dela. Noemi louvou a Deus por sua provisão e disse a Ruth que Boaz era um parente distante de sua família. Veja só, ela também instruiu Ruth a ficar com Boaz, não apenas para sua própria segurança, mas também para honrar a sua generosidade e serviço. Ela reconheceu, né, corretamente que Deus havia colocado Ruth naquela situação para o seu bem e tinha provido para ela. Embora Ruth tivesse servido fielmente e provido para Noemi, Noemi ainda queria que Ruth construísse a própria vida com alguém para cuidar dela. Foi então que ela lembrou a Ruth que Boaz era seu parente redentor. O que é um parente redentor ou remidor? Nos tempos bíblicos, parente redentor refere-se a um parente do sexo masculino que tinha a responsabilidade e privilégio de agir em nome de um parente que estava em necessidade. Vemos isso no caso de um parente de alguém que foi morto e tem o direito de vingar a morte de seu parente. O termo certo é vingador de sangue, é frequentemente usado. Eles também podem resgatar propriedades para um parente carente ou receber instituições para restituição para um parente que morreu. O termo hebraico denota também que entrega ou resgata. Boaz era o parente redentor da família de Ruth. Ele era responsável não apenas por prover Noemi e Ruth, como ele tinha feito ao dar a Ruth aos grãos suficientes para a colheita, mas também por prover o resto de sua vida, até mesmo de se casar com ela. Noemi conhecia o caráter de Boaz e acreditava que ele levaria essa responsabilidade a sério. Com isso em mente, ela sabia ainda que isso melhoraria a vida de Ruth e a serviria assim como ela havia servido a Noemi. Ela instruiu Ruth a se preparar e agir de tal forma a convidar Boaz a cuidar dela. Ruth seguiu o conselho da sogra. Noras, é possível que sua sogra não esteja tentando substituir sua mãe. Talvez seu conselho tenha algum mérito
Não se oponha simplesmente porque sua sogra lhe ofereceu algum tipo de ajuda ou conselho. Quando possível, adquira a sabedoria com ela também. Subtópico 2. Boaz redime Ruth, a Moabita. Noemi diz a Ruth que ela deveria estar ajudando Ruth a garantir um lugar de descanso para ela. Então ela faz com que Ruth se banhe, se perfume, coloque suas melhores roupas e desça até a eira onde Boaz estaria. Ela diz a ela para descobrir os pés e deitar-se lá, e que Boaz lhe dirá o que fazer. Então Ruth faz o que Noemi instruiu, e ela se deita aos pés de Boaz e os descobre. Dado que Noemi instrui Ruth a esperar até que Boaz tivesse comido e bebido, parece até que estava instruindo a seduzi-lo. Mas quando Boaz acorda e assustado, imaginando quem é que estava ali, então ela não era uma sedução do jeito que a gente pensa. Então Ruth está pedindo a Boaz que assumisse o papel de redentor, de remidor. Boaz aceita a proposta de Ruth e promete fazer tudo o que lhe pediu. Aqui tem um significado importante, vamos repetindo. Qual é o significado de descobrir os pés? Qual é o significado por trás de deitar-se ao lado dos pés descobertos? Quando Ruth foi a Boaz e deitou-se em seus pés durante a noite e descobriu seus pés, acredita-se que ela estava lembrando a ele da sua responsabilidade como parente e remidor, de cumprir sua obrigação de se casar com ela. Noemi instruiu Ruth, na época da colheita, e a esperar até que os homens estivessem dormindo, e silenciosamente ia a Boaz e colocar parte das suas coberturas sobre os pés dela e deitar-se lá. Esta era aparentemente uma maneira habitual de que podia um homem que oferecesse a proteção do casamento. Boaz ficou impressionado com como ele disse, porque em sua opinião ela poderia ter escolhido homens mais jovens, ricos ou pobres, mas não foi motivada por um desejo de riqueza ou excitação. Em vez disso, ela era leal à sua sogra e reconheceu que Boaz, como um parente próximo, era a escolha da integridade de acordo com a lei de Moisés, que dizia que o parente próximo de um homem falecido deveria se casar com sua viúva e criar filhos em seu nome. Esta era a maneira de garantir que a terra que ele havia herdado de Deus permanecesse em sua família. Como se vê, o descendente de Ruth e Boaz era Davi, rei de Israel. Foi Deus quem projetou essa união de dois crentes piedosos para produzir o maior rei de Israel já teve. É lamentável que alguns tenham sugerido que Ruth descobrir nos pés de Boaz era um eufemismo para a relação sexual. Essa interpretação é totalmente contraditória com todo o teor dentro do livro. Ele é projetado para mostrar a integridade e o caráter dos antepassados de Davi. Ninguém teria pensado que Ruth, fazendo sexo com Boaz, mostrava integridade moral. Boaz reconheceu sua responsabilidade, mas ele também sabia que havia outro homem que era um parente mais próximo do que ele. Se o parente mais próximo não cumprisse seu dever, Boaz estava disposto a se casar com Ruth. Na primeira oportunidade, Boaz falou com um parente redentor mais próximos e ofereceu-lhe o direito de redimir Ruth. Isso ocorreu durante uma transação meio que imobiliária de rotina. Boaz deferiu ao direito do parente redentor de comprar um pedaço de propriedade que pertencia ao marido morto de Noemi. Esta foi uma ação honrosa, bem como informar o homem que ele também teria que tomar Ruth como sua esposa a fim de manter o nome da família.
quando o parente redentor se recusou a se casar com Ruth e deu a Boaz a permissão para fazê-lo, eles se envolveram em um outro ritual que permitiu que o parente mais próximo abdicasse do seu direito e transferisse a responsabilidade para Boaz. Esse ritual exigia uma declaração pública na frente de anciões, né, de que Boaz estava disposto a tomar as ações necessárias para redimir Ruth e se casar com ela. Havia, pois, já de muito tempo esse costume em Israel, quando a remissão e permuta para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e dava a seu próximo, e isso era por testemunho em Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 7. Boaz fez isso sem nenhuma hesitação, honrando sua palavra a Ruth e suas obrigações como parente remidor. Subtópico 3. Noras e sogras. Boaz não apenas esperou pelo tempo de Deus, mas suas ações também mostraram uma vida rendida à obediência à vontade de Deus. Ele poderia ter se casado com Ruth imediatamente, mas se submeteu às ordenanças de Deus sobre o parente mais próximo. Então, quando chegou a hora certa, ele fez tudo publicamente para que sua honra e o caráter de Ruth fosse protegido. E os anciãos da aldeia o abençoaram por isso. Ruth e Boaz se casaram e começaram uma família juntos. Noemi abençoou os dois quando seu filho primogênito veio e louvou a Deus por reuni-los. Todos nós devemos ser rápidos em olhar para Deus quando somos abençoados com coisas boas nessa vida. Deus orquestra cada parte de nossas vidas para nos aproximar dele e realizar suas vontades. E nossa parte é simplesmente reconhecer sua mão se movendo e louvá-lo por tudo isso. A história de Ruth e Noemi é importante. Foi da linhagem de Ruth e Boaz que Davi nasceu e Noemi se tornou a tetravó do rei Davi. Ainda mais importante, Jesus veio da mesma linhagem. A história de sua família também é importante. Efésios capítulo 4, 29 nos exorta a falar palavras de encorajamento para o benefício dos que ouvem. As pessoas estão observando como você interage para ver o que isso revela sobre sua fé. Os padrões de Deus sobre como devemos tratar uns aos outros se ampliam esse relacionamento, mesmo que seja necessário um esforço extra. Como isso afetaria o legado de sua família se você se esforçasse para amar sua sogra, nora, nos tempos de Deus e prometesse apenas falar dela de maneira que a edificasse? O que você pode fazer hoje para amar sua sogra ou nora com um amor radical de Cristo? A sinopse 4 diz: o Senhor honrou suas servas fiéis por meio de Boaz, o resgatador, que tipifica a ação remidora de Jesus Cristo, inserindo-nos na família de Deus. Para concluir, as sogras podem aprender com o exemplo perfeito de Noemi. Elas também podem escolher como tratar suas noras. Elas podem influenciar suas vidas de uma maneira positiva ou negativa. As sogras podem aprender a aceitar seus filhos e noras como seus e banhá-los com um amor incondicional, independentemente de sua aparência ou de seu salário. Por fim, as sogras têm o poder de ministrar suas noras e levá-las a Jesus. Mostre-lhe o amor mesmo quando elas não o merecem. Isso só vai inspirá-las a dizer: eu quero que o seu Deus seja o meu Deus. E eu louvo ao Senhor, porque se hoje eu me encontro aqui, foi porque a minha sogra, que já dorme no Senhor, ela teve a paciência de sentar comigo na mesa, todos os almoços e jantas, para falar de Jesus para mim, para pregar o Evangelho e me orientar como ser uma serva do Senhor. Então eu louvo ao Senhor pela memória da minha sogra, Odila Alice Ribeiro Anjo, que foi a minha orientadora, a minha
a minha amada mãe, que ela foi muito mais do que uma sogra, mas uma mãe. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.